Amém? Cadê o povo de Deus? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Paz do Senhor, amados. Mais de 400 mil notícias. A paz. Aleluia. Bom dia. Bom dia quem tá de dia. Não é isso, dona Ana? Bom dia pra quem tá de dia, né? Esse assunto mesmo. Tá saindo o áudio direitinho? Como é que tá aí? Hoje é nossa quarta-feira. Nosso encontro marcado toda quarta-feira. Amém? Tá tudo ok? Tá o áudio legal? Tá tudo certo? Então, já que tá tudo certo, começa a compartilhar essa live, tá? Comece a já mandar para as pessoas. Começa já a enviar para as pessoas a live, para que pessoas possam entrar, seus amigos, sua família possa receber, né? Olha que oportunidade incrível o Senhor te dá para você pregar o Evangelho de Deus sem sair da sua casa, só ali, ó, o dedinho aí. Tan, 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 tan. Amém? Então, 8h05 nós dando início, mas nós precisamos que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Porque pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Pessoas precisam... Você é um embaixador do reino de Deus. Você já pensou isso? Você é um embaixador do reino de Deus. Você é como... Na empresa, sempre tem umas empresas que falam assim, ó, nós precisamos vestir a camisa da empresa. Então, a gente precisa se apropriar daquilo, né, do que Deus já liberou e evangelizar através das redes sociais também. Então, 1 minuto faltando, é o minuto que falta para você enviar essa live para com mais pessoas, o máximo de pessoas que você puder. Porque talvez alguém hoje que esteja abatido, que esteja oprimido, que esteja passando por um momento difícil, possa ouvir uma palavra de consolo. Alguém que você não conhece, que você não sabe nem da vida, né, que chegou nessa live, possa receber uma palavra abençoada e possa... Talvez mude até o rumo da vida dessa pessoa. Então, seja esse instrumento de Deus. Amém? Tô acelerada, né? Tô acelerada porque eu tava fazendo umas coisas, gravando umas coisas. Os projetos meus. Então, eu tô assim ainda. Amém? 8h05. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Culto Mar Live Casa. Nosso culto casa, nosso culto online, não menos importante, não menos abençoado, porque Deus, ele não se limita a lugar para fazer o que ele quer, amém? E para falar com a gente. Então, esteja aberto para ouvir a mensagem do reino, ouvir aquilo que o Senhor tem para você essa noite.
Porque Deus tem para você essa noite algo. Só o fato de nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia, Deus está falando conosco. Amém? Porque Ele é a verdade. Essa Bíblia é o próprio Deus falando. Então, atenção aos ouvidos para essa noite. Deus vai falar com você. Hoje eu acordei. Rapidinho, gente, já vai começar. Hoje eu acordei, eu disse, Deus, hoje é de quarta-feira, dia de culto live. Fala comigo, Senhor, por meio da culto live. Me dê uma palavra. E eu estou aqui aberta para receber da vida do meu irmão, amém? Que é uma bênção. Então, para começar, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Amém, aleluia. Então, esse é o nosso culto racional, que seja oferecido sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Amém? Vamos orar, vamos entregar esse culto ao Senhor, amém? Você pode orar comigo aí da sua casa? Será que você está disposto a orar ou você está só recebendo oração? Gente, tá só recebendo, então a gente vai mudar essa história hoje, porque você vai abrir a sua boca. E você não vai ser um ouvinte desse culto, você vai ser um participante. Participante também ora do lado da telinha. Participante também louva ao lado da telinha. Participante do culto também está atento do lado da telinha. Então, não seja só um ouvinte, seja um participante. Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos porque hoje já é quarta-feira, Senhor. Hoje já é nosso dia 3. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou, até aqui esteve conosco. Muito obrigado. Nós entregamos nossos corações, nossas mentes. Pai, fala conosco, Senhor, por meio do nosso irmão, por meio do teu Espírito que habita em nós. Flua em nós nessa noite e faça a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos cada internet que vai estar aqui, cada pessoa que estará colocando diante do seu altar, Senhor, o seu melhor adoração e entregando tudo, Pai. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu tô animada hoje, hein? Deixa eu aceitar aqui, viu? Que a irmã já mandou. Glória a Deus. Gente, quarta-feira já, viu? Olha ela. Boa noite. Todos me ouvem. Todos ouvem. Tá? Vou sair. A paz, queridos, queridas. Boa noite. É muito bom estar aqui participando desse culto live e sendo guiada por Deus para que nós juntos possamos adorar o Senhor. Amém? Então, que nós possamos estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, declarando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é digno, que Ele é majestoso, que Ele é Rei. E vamos lá, vamos adorar o Senhor, que nesse momento você possa se desligar do que você está fazendo e possa se ligar ao altar do Senhor, junto com os irmãos, no mesmo espírito, na mesma visão. Amém? Vamos que vamos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
juízo em seus caminhos. A Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, sempre amém. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, sempre amém. Pra sempre amém. Pra sempre amém. Pra sempre que o Senhor Jesus possa reinar em nossos corações para sempre. Ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele que ao terceiro dia ressuscitou. A Ele toda a honra e toda a glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores, príncipe da paz. Jesus, vem reinar vem reinar aqui. Rei Jesus, vem reinar em nossas vidas. Jesus, se estamos aqui, foi porque você disse sim. Então seguimos a ti, Jesus. Dizemos sim a ti. Amamos o teu nome, Jesus. Esse nome é poder. Esse nome quebra as cadeias. Através desse nome, nós somos livres. Livre, 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 livre. Livre de todo sentimento de culpa. Livre do pecado que nos aprisiona. Jesus. Livre da depressão. Livre da angústia.
Como é bom seguir a ti, Jesus. Como é bom seguir a ti, Jesus. Através de ti, sermos paz e alegria. Através de ti, nós vivemos uma vida de verdade. Jesus, Jesus, Amém, queridos. Vocês possam continuar adorando o Senhor e recebendo a palavra que vai ser ministrada nesse dia. Amém. Eu chamo de volta a dirigente. Dirigindo o culto de oração. Tchau. Tchau. Estou por aqui ainda. Aleluia. A Ele a glória para todos sempre. Amém? É bom adorar o Senhor, né? Mas seguimos. A pessoa que vai ministrar já pode estar enviando um convite. A gente já está de olho aqui. E você que está aí do outro lado já continua no mesmo espírito, viu? Não fica disperso não, porque senão perde a bênção. Amém. Deixa eu só aceitar aqui rapidinho. Só um minutinho, gente. Não saia, permaneça. Deixa eu ver aqui. Deixa ela chegar. Bem, chegou. Amém. Tô saindo, qualquer coisa chama. A paz, meus amados. Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Deu uma parada, saí do Instagram e aí saí completamente, tive que voltar, mas agora vocês estão me ouvindo e me vendo, ok? Bom, me dá aí um feedback, se todo mundo está me ouvindo direitinho. Amém! Eu quero agradecer por essa oportunidade, por essa grande responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus, que essa palavra possa ministrar aos nossos corações, né? Eu fui ministrada primeiramente, espero que seja bênção para a vida das pessoas e que nos aproxime mais de Deus. Amém? Então, meus queridos, hoje, né, 3 de janeiro de 2024, Deus colocou algo no meu coração sobre decisão. Decisões. Onde as nossas decisões podem. Vamos destrinchar tudo isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Bom, vamos começar iniciando lendo a passagem bíblica de Gálatas 5.
Quem tiver com a Bíblia aí, pode estar abrindo a Bíblia e me acompanhe. Eu vou começar a fazer a leitura. Amém? Vamos lá. Gálatas 5, 1 ao 6. Foi para a liberdade, os libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. 4. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. 5. Pois é mediante ao Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém, igreja? Então, o que é que a gente aprende aqui? No contexto, né? Eu vou fazer um breve comentário, porque a gente vai se atentar mais ao versículo 1, né? Que é assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E até no espontâneo da canção, do louvor que Ruth ministrou agora, ela falou sobre isso, né? Que somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Tá bom? Então, no contexto de Gálatas 5, de 1 ao 6, Paulo, ele fala aos Gálatas, ele faz uma observação. A gente pode observar que Paulo, ele faz um alerta ao povo de Gálatas acerca da circuncisão, que era uma prática ligada à lei. Amém? Essa prática era ligada à lei. E as pessoas estavam sendo incentivadas a voltar a praticar a circuncisão. Estava sendo induzida a voltar a fazer essa prática como um sacrifício. E com o sacrifício de Jesus, essa prática caiu por terra. Não precisava mais fazer isso. Isso era no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça, né? Pelo sacrifício de Jesus. Então, agindo assim, o povo de Gálatas, eles estavam anulando o sacrifício da cruz e voltando ao tempo da lei, abrindo mão da graça, que chama cada um de nós, novos convertidos, aquele que tem uma aliança com Jesus, a liberdade, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o povo de Gálatas estava sendo tentado, estava sendo conduzido por um ensinamento errado a voltar às velhas práticas. Não é isso? Então, segure essa observação, né? Nesse contexto em Gálatas. Né? O povo estava praticando coisas antigas. E com isso, eles estavam se submetendo a um jugo de escravidão, onde eles já tinham tido um encontro com Jesus. Paulo já tinha falado do amor de Deus e eles tinham aceitado Jesus, mas eles estavam voltando às velhas práticas. E isso estava gerando novamente, eles estavam se submetendo novamente a um jugo de escravidão. Então, apesar de o povo saber de Jesus, ter uma aliança com Jesus, existe sim o risco de a gente se submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, Paulo entrou lá e ele foi reorientar as pessoas, foi fazer essa observação. Então, Adriano, o que é que você quer trazer para a gente no dia de hoje, para o contexto da nossa vida? Como é que a gente pode... O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente faz no dia de hoje? De que modo trazemos para nossos dias, né? Com o nosso agir, com as nossas decisões, a mesma prática do pessoal, do povo de Gálatas, que está lá escrito em Gálatas 5, do 1 ao 6, né? Se submeter novamente ao jugo de escravidão. A gente
tem aqui assim, ó, eu escrevi que o modo que a gente faz, que nos faz retroceder, viver uma vida de escravidão, se submeter novamente a um jugo de escravidão, é quando a gente vem e a gente, através das nossas decisões, a gente se coloca num posicionamento de um jugo de escravidão, mesmo tendo uma aliança com Deus, mesmo nós tendo essa aliança com Deus, tendo essa proposta que a cruz nos traz, que é uma vida livre, né? Uma vida de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, no nosso contexto do nosso dia a dia, muitas vezes, com tomada de decisões baseada na nossa vontade, nós simplesmente nos submetemos a esse jugo novamente de escravidão, né? Então, de que modo, nos nossos dias atuais, nós podemos nos submeter novamente a essa escravidão que está lá em Gálatas 5:1, precisamente em 5:1, né? Através das nossas decisões. Como assim, Adriana? Fazendo o que queremos e não o que devemos fazer. A gente tomando as nossas decisões com o nosso próprio achismo, com a nossa própria vontade, baseado naquilo que nos dá prazer, naquilo que massageia o nosso ego. Todas as vezes que nós tomamos decisões baseado não na vontade de Deus, nem nos seus princípios e valores que foram nos apresentados em sua palavra, e a gente passa a tomar essas decisões com a vontade, com a nossa própria vontade, a gente se submete a esse jugo de escravidão. Quando a gente toma as nossas decisões porque nos convém, porque vai ser bom para a gente se submete novamente a esse jugo de escravidão, como o povo de Gálatas. Então, a gente precisa se atentar, se nós, dessa forma, quando a gente começa a decidir por nós mesmos, nós andamos só, mesmo tendo a Jesus, mesmo tendo uma aliança com Jesus. Existe um risco de a gente voltar, se submeter a uma vida de escravidão que a gente deixou lá para trás, quando a gente decidiu andar com Jesus. Então, dessa forma, a gente vai ver em Lucas 9:23. Olha o que é que diz em Lucas 9:23. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com sua Bíblia, e veja. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, Jesus falou no texto de Lucas 9:23, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, aí dentro em Lucas 9:23, Jesus ele está mostrando como é que a gente vai seguir a ele. Como é que a gente não vai andar sozinho, seguindo a ele, negando a nós mesmos. Tomando a nossa cruz diariamente, né? Negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz e seguindo os passos de Jesus. Que é vir após a Jesus? É segui-lo, né? Ser parecido com ele, não viver do nosso próprio jeito, negar a nós mesmos, fazendo a vontade de Deus. É um exercício, gente, de entrega. É um exercício de entrega. E esse exercício de entrega, a gente só consegue fazer pela graça, né? Pela graça, né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, atrelado à mudança de mentalidade, né? Então, quando a gente se submete ao Espírito Santo de Deus, a gente se submete a Jesus, a gente nega a nós mesmos, né? E aí a gente começa a andar com ele, não andar sozinho. E quando a gente toma as nossas decisões do nosso próprio jeito, a gente
tá praticando aquilo que a gente praticava no mundo. A gente vivia do nosso próprio jeito, a gente não consultava a ninguém, a gente, senso comum, a gente, no nosso achismo, no que a gente achava, no que a gente se baseava, a gente vivia. Então, quando a gente toma decisões do nosso próprio jeito, a gente está vivendo do jeito antigo, do jeito de antes de Jesus, anulando, né? Anulando o que Jesus tem para nós, uma vida de liberdade, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, para que a gente desfrute dessa liberdade, nós precisamos negar nós mesmos, é o primeiro passo, negar a nossa vontade, né? E negando essa vontade, nós precisamos ter uma mente renovada, né? Como diz aqui em Romanos 12:2. Então, é uma junção de negar nós mesmos, decidir negar nós mesmos, né? Ter uma decisão de negar nós mesmos. Isso é uma decisão que a gente toma, né? E Deus nos capacita para tomar essa decisão, né? Porque jamais ele ia pedir algo para a gente que a gente não conseguisse. Então, ele nos capacita pela graça e pelo Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas. E atrelado a essa graça que ele nos dá, essa decisão, a gente também vem renovando a nossa mente para continuamente andarmos seguindo a Jesus. Então, é algo que é atrelado. Primeiro, negar nós mesmos, a decisão de negarmos a nós mesmos, e seguir a Jesus continuamente vem com a renovação da nossa mente, né? Com aquela renovação a gente vai alinhar a nossa mente ao Senhor Jesus e aí a gente vai tomar as nossas decisões de acordo com a vontade de Deus. Amém, igreja? E aí, existem duas situações. Eu coloquei duas, deve existir milhares. Se fosse o pastor Davi aqui, deveria ter umas 10, né, situações. Mas eu vou ficar só em duas mesmo, tá bom? Eu vou abordar duas situações que podem nos levar a nos submeter novamente ao jugo de escravidão, na tomada de decisões, tá bom? Primeiro a gente já falou um pouquinho sobre decidir de acordo com a nossa vontade, pois era assim que vivíamos antes do nosso novo nascimento. E nesse tempo éramos escravos do pecado, vivíamos na escuridão. Então, quando isso acontece na nossa vida hoje, a gente estabelece, de certa forma, uma espécie de escravidão, né? Escravidão ao passado, aquilo que a gente a gente estava só antigamente. E hoje a gente tem Jesus para a gente caminhar, para a gente decidir. Então a gente anula essa chamada de Jesus para que a gente viva uma vida de liberdade. E a gente volta ao jugo da escravidão. E a gente vive escravo da nossa própria vontade, como outrora a gente vivia sem Jesus. Então, quando a gente, na nossa vida hoje, a gente estabelece de certa forma, uma espécie de escravidão, mesmo tendo uma nova condição em Cristo, de pessoas livres, colocando nós no centro, e não Jesus no centro e no comando da nossa vida. Essa é uma forma, né? Eu disse que eu ia dizer duas formas. Essa é a primeira forma, quando a gente decide viver sozinho, porque a gente só vai ter a companhia de Jesus se a gente estiver seguindo a Ele, negando a si mesmo, tomando a nossa cruz diariamente e seguindo a Jesus, que aí a gente vai seguir os passos dele, a gente vai andar no caminho que ele projetou para que a gente andasse. Então, essa é a primeira forma, né, que a gente se submete ao jugo de escravidão em tomada de decisão, quando Jesus não está dentro do contexto dessa decisão, pautada nos princípios e valores que tem lá na sua palavra. Amém? Vocês estão entendendo, amados? O número 2, né? Quando... A primeira é quando a gente decide de acordo com a nossa própria vontade, né? E a segunda é não decidir quando já sabemos a vontade de Deus. São duas formas da gente se submeter
novamente a um jugo de escravidão. A primeira, decidir com a nossa própria vontade, abrindo mão da companhia de Jesus, de seguir a Jesus. E a segunda é não decidir quando já sabemos a vontade de Deus. Amém? Irmãos, quando decidimos, quando nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, mas a gente não decide, e por vários motivos, geralmente nossos, né? Nós já sabemos a vontade de Deus, aqui é um novo contexto, nós já sabemos a vontade de Deus, a gente sabe o que Deus quer pra gente, a gente tem consciência disso, mas a gente não decide na nossa própria vontade, mas nós também não decidimos pela vontade de Deus. Nós ficamos em cima do muro, né? E por vários motivos, geralmente por motivos nossos, não nos posicionamos. Essa postura fala muito geralmente de alguém que deseja muito, ora sobre, viver a vontade de Deus. Eu estou falando muito rápido, peraí. Essa atitude de saber o que Deus tem pra gente e não decidir quando já sabemos a vontade de Deus, muitas vezes por motivos próprios, né? Motivos que nós não nos posicionamos. Essa postura fala muito de alguém que deseja viver isso. Não são pessoas que não querem viver, não. São pessoas que oraram para viver essa bênção. São pessoas que desejam viver essa bênção. Mas ela vive a vontade, ela não vive a vontade de Deus porque ela não se posiciona, tá? Porque as decisões requerem uma postura que geralmente vai nos tirar da zona de conforto. Mas isso é muito sério, meu querido e minha querida, nessa noite. Que a gente possa pensar em como muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida e a gente não se posiciona porque essa posição, e não é que a gente não queira não, a gente quer, a gente deseja, a gente ora, a gente buscou isso, mas chegou no momento que a gente precisa se posicionar e a gente, ao invés de se posicionar e caminhando em direção a Deus, porque onde está Deus aonde é que está Deus é que está a nossa bênção, a gente trava. E a gente trava muitas vezes por conta de coisas aqui dentro de nós. Então, essas decisões requerem uma postura que geralmente vai nos tirar da zona de conforto, divergir com outras pessoas, e mesmo sofrendo por não viver a vida e o que Deus tem para que a gente viva, a gente decide não decidir. Olha que complicado, né, gente? Mas é assim. É assim que a gente muitas vezes age ou reage diante de uma decisão que a gente precisa tomar. E Deus falou muito ao meu coração sobre isso, que aí a gente muitas vezes se atenta apenas, eu estou fazendo a minha vontade, então eu estou entristecendo a Deus, eu estou fora do propósito, mas também estamos fora do propósito quando sabemos que por uma decisão nossa, a gente vai entrar no propósito e a gente não toma essa decisão. Para evitar conflitos, para evitar a gente sair da nossa zona de conforto, divergir com outras pessoas, ter que tomar decisões, posicionamentos. Então, a gente, mesmo sofrendo, a gente decide não decidir. Ao invés de caminhar em direção a Deus. Isso é uma forma de se submeter ao jugo da escravidão, você sabia? Se submeter aos gigantes, aos medos, lembrando que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Isso, irmãos. E sem falar de que, certa forma, essa atitude minha e sua, dentro desse contexto que eu estou falando da segunda abordagem, tem uma pitada de egoísmo. Por que, Adriana? Já que sou eu que estou decidindo não viver os propósitos de Deus, mesmo sabendo, por medo, por insegurança, por falta de atitude,
por medo, muitas vezes, de perder coisas ou pessoas no novo posicionamento. Tem uma pitada de egoísmo. Por quê? Porque eu escrevi aqui. Isso é uma forma de se submeter ao jugo de escravidão, aos gigantes, medos, e sem falar que, de certa forma, essas atitudes têm uma pitada de egoísmo. Porque toda promessa tem um propósito, né? Toda promessa, a gente aprendeu lá atrás, com o nosso maravilhoso pastor, que toda promessa, com ela vem a responsabilidade. Amém? A gente sabe disso. E com toda promessa, existe um propósito de Deus para o reino. Também aprendemos isso. Então, quando eu tenho uma promessa de Deus, que eu sei que é promessa de Deus, que eu preciso tomar decisões e não tomo, eu estou sendo egoísta. Porque essa bênção, porque toda bênção, nós aprendemos também que toda bênção, além dela vir uma responsabilidade, dentro dela tem um propósito no reino. Então isso a gente entende que essa bênção não para só em nós. Nós somos o alvo da bênção, primariamente. Mas essa bênção, ela vai abençoar outras pessoas, porque toda bênção genuína, vinda do Senhor, que se vem do Senhor, essa bênção, ela não vai só me favorecer, ela vai me abençoar, ela vai trazer alegrias, né? Ela vai trazer paz, mas com ela também essa paz, essa alegria, essa prosperidade também vai ser lançada na vida de outras pessoas, vai ser lançada ao meu redor, seja no meu ministério, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida financeira, em qualquer área. Nós temos que ter essa consciência de que a bênção não para só na gente. Essa bênção também precisa ser alcançada por mim, porque através dessa bênção eu vou ser canal de bênção para outras pessoas, né? Porque Deus, Ele é um Deus que nos ensina a tudo que chega até nós, para a gente também distribuir para as pessoas, né? O que de graça recebemos, a gente vai dar de graça, as bênçãos de Deus, né? Então nós precisamos ter essa consciência nessa noite, né? Então, seguindo aqui. Porque toda promessa tem um propósito, né? Que eu já falei, né? E quando nos privamos as outras pessoas de serem abençoadas. É a famosa procrastinação. Quase que não sei a palavra, mas eu escrevi aqui direitinho, é procrastinação. O popular empurrar com a barriga. Muitas vezes a gente empurra com a barriga até o último momento. Gente, eu sei que mudança dá trabalho. Eu que o diga, né, Mônica? Eu falando com Mônica algum tempo atrás sobre mudança, e eu tive na minha vida que fazer algumas mudanças, né, física, de casas, né, mudando de casa, e dá muito trabalho, dá trabalho para fazer mudança, e com atitudes, e com nas áreas da nossa vida, né, no âmbito espiritual, no emocional, em qualquer área que a gente vá, né, profissional, dá trabalho, né, então assim, então, nesse contexto de mudança, eu sei que dá trabalho. Eu precisei me mudar há pouco tempo, né? Há poucos meses. E a gente precisou, e eu precisei catar caixa, montar caixa, comprar tudo, comprar fita para... A caixa bem desmontada, e a gente lacra a caixa e falar com o pessoal da mudança e montar móveis. É muito trabalhoso. Adriana, se você pudesse ficar na mesma casa, você ficaria? Eu ficaria. Mas a gente precisou tomar uma decisão. Nós fomos empurrados. As circunstâncias nos levou a fazer essa mudança, né? E muitas vezes a gente diz, não, vamos mudar tal dia. Não, vamos mudar tal... Mas a gente precisou. Chegou uma hora que a gente precisou se posicionar. Porque existe um propósito em tudo que acontece na nossa vida e eu precisava me mudar. E aqui estou eu, né? E aí a mudança é feita devagar, com atitudes. E aí a mudança não é feita no dia que a gente muda.
vem um processo da mudança. E encaixa tudo, e desencaixa, e coloca, e desmonta, e faz, e chega, e arruma, e limpa. E aí uma nova adaptação, um novo local. E tudo isso é bênção para as nossas vidas. Depois que a gente muda, depois que a gente se estabelece naquele lugar e a gente diz, Senhor, obrigada. Porque o Senhor me direcionou em tudo, porque o Senhor me deu forças, me deu vigor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, estamos e a mudança está feita e foi feito o que tinha que ser feito, né? Independente da circunstância, foi feito o que tinha que ser feito. E a gente sente um alívio de estar na direção de Deus e que tudo está bem e que a gente precisou fazer o que tinha que fazer e a gente fez com a ajuda de Deus, é claro. Então, meus queridos, existe esse mal dentro do corpo de Cristo, esse empurrar com a barriga, procrastinar, deixar para depois. E muitas vezes a gente atrasa a bênção, a gente vive triste, a gente não vive o propósito de Deus, vive triste, não porque não chegou o tempo de Deus, porque Deus, quando Ele prometeu, Ele já tinha a bênção pronta, né? Uma vez eu lembro que o pastor deu um exemplo, qualquer pessoa em sã consciência jamais vai chamar alguém para jantar na sua casa e não ter nada o que oferecer. Quando você oferece algo para alguém, já está pronto. Imagine Deus. Já está tudo pronto lá. Já está tudo pronto. Então, muitas vezes, esses empecilhos, o medo, os gigantes, o comodismo, né, o egoísmo, faz com que a gente não tome a decisão e a gente não vai viver o melhor de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que está lá em Romanos 12, 2. Não é isso? Vamos lá, vamos continuar. Por exemplo, até coloquei Mônica aqui como exemplo. Eu disse, Mônica, eu vou colocar você como exemplo. Um exemplo, né? Do que Deus, nesse segundo exemplo, né? O primeiro foi... Recapitulando, o primeiro foi a gente viver a nossa própria vontade, decidir do nosso jeito, voltar às práticas erradas, viver sem seguir a Jesus, sem negar a nós mesmos. É uma decisão que a gente decide, mas a gente vai viver essa decisão sozinha, porque a gente não está seguindo a Jesus, né? E nessa segunda é quando a gente sabe o que decidir, sabe o que fazer, quer fazer, sonha em fazer, mas a gente não faz. E aí... Eu disse, Mônica, eu vou colocar um exemplo seu. Por exemplo, Mônica, né, tem um sonho de se tornar enfermeira. Isso eu tô falando antigamente, porque ela já é enfermeira, tá? Tem um sonho de se tornar enfermeira. Deus tem um propósito dentro desse sonho. Sacou? Ela tem um sonho de ser enfermeira e Deus confirma a bênção. É isso que eu quero para você, minha filha. Fui eu que coloquei dentro do seu coração. E Deus, dentro desse sonho, Deus tem um propósito dentro desse sonho. Ela entra no Hospital Primavera em outra função, recepcionista na época. Mônica, em outra função. Mas Deus, nesse propósito, né, que é melhor o fim das coisas do que o início, Deus, nesse propósito, tem um movimento no tempo que ela está lá. Mônica já mudou de função, foi para uma função administrativa, mas ainda não tinha chegado no propósito da enfermagem. E ela ainda não é enfermeira, mas Mônica está lá, cumprindo o propósito dela dentro dessas funções, sim. Tá parado o propósito de Deus dentro o propósito do reino de Deus através da vida de Mônica na recepção e na administração? Não, está ali. Mas Deus tem o up lá na enfermagem, eu creio. Então, Mônica, ela não é enfermeira ainda, mas nessa posição ela vai viver uma promessa e um propósito no reino. Mas Mônica só está vivendo hoje o processo de recepção administrativa e hoje ela é enfermeira, ainda não mudou de função, mas Mônica está no caminho. Como assim? Deus tem um propósito de Mônica na enfermagem. Confirmado. Mônica sabe o que ela tinha que fazer.
enfermagem. Deus não ia fazer enfermagem para Mônica. A Mônica foi lá e fez o curso de enfermagem. Só que muitas vezes, nós sabendo disso, Mônica poderia muito bem empurrar com a barriga essa promessa de Deus. Saber da promessa não garante viver a promessa. Então ela correu atrás com muito sacrifício, ela fez enfermagem, tem um custo, precisa administrar as finanças, precisa administrar o tempo, precisa não deixar que a promessa de Deus engula a vida dela com Deus. Ela precisa administrar todo um contexto da vida dela, para trabalhar o dia todo, 8 horas, 9 horas por dia, depois ainda estudar, ainda ministrar, ainda servir na igreja, ainda ter a vida dela com Deus, né, pessoal com Deus. E tudo isso Mônica foi administrando. Então hoje Mônica, ela é enfermeira e ela está aguardando em Deus a promessa de trabalhar como enfermeira. Porque isso vai abençoar Mônica na vida financeira, com certeza. Mônica vai abençoar Mônica em várias áreas, mas só a Mônica? Não. Todos ao redor de Mônica vai ser abençoado. Mônica, dentro do contexto de enfermagem ali, ela vai ser abençoada. Deus vai ser exaltado na vida dela. Mas, com certeza, existe o propósito de Deus dentro da nova função de Mônica. Ela vai ministrar novas pessoas, ela vai estar em contato com novas pessoas. O reino de Deus vai ser expandido através da vida de Mônica. Por quê? Porque Mônica, ela se posicionou e ela buscou o que Deus tinha para ela. Então, é um exemplo prático para que você entenda que existe a promessa, existe a condição que você precisa fazer a promessa. Deus, ele lhe dá a condição psicológica, lhe dá a condição financeira, física, ele dá toda a condição, mas quem tem que se mover para tomar a decisão é você, meu irmão, minha irmã. É você que tem que sair, depois de 9 horas de trabalho, botar a bolsinha nas costas, passar mais horas e horas na faculdade, entendeu? Para que você chegue e receba a bênção de Deus lá na frente. Então, quando a gente sabe da promessa, sabe o que tem que fazer, a gente não vive o propósito, porque a gente se submete, cadê aqui? A gente se submete novamente a um jugo de escravidão. A gente vive ali frustrado, não vive as promessas de Deus e simplesmente a gente ou dá para reclamar, ou dá para viver amargurado, sem viver a promessa de Deus. Por quê? Porque a gente decide não decidir. E lembre-se, muitas pessoas estão esperando Mônica lá. Deus vai usar Mônica. E muitas pessoas vão ser ministradas por conta de Mônica. Há uma responsabilidade na promessa de Deus. Seja em qualquer área da sua vida. Na área sentimental, na área financeira, em qualquer posicionamento que Deus queira nos levantar. Deus tem pessoas para serem abençoadas através da sua bênção. Amém? Vamos lá, deixa eu ver onde é que eu tô. Vocês estão me entendendo, minhas queridas, meus queridos? Vamos lá? Só um minuto, gente. Acho que eu me empolguei aqui e me troquei aqui. Então, falando finalizando com a bênção de Mônica, né? Que ela tá aí trilhando, é um exemplo, né, para nós. A solução é não viver só. Então, para finalizar, eu quero dizer que a solução para que a gente não se submeta novamente ao jugo de escravidão é não viver só, mas viver seguindo a Jesus, né? Decidir viver seguindo a Jesus. Então, confiar cegamente em Deus e no seu amor, decidindo sempre alinhado a Ele, aos seus princípios e valores. Novamente veja o que diz em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
diariamente a sua cruz e siga-me. Para isso, para a gente fazer isso, para essa realidade se estabelecer na nossa vida, a gente precisa, mais uma vez, eu bato no martelo, a gente precisa ter uma mentalidade a mentalidade alinhada à mentalidade de Cristo. A gente olhar a situação pelos olhos de Cristo, né? Ter uma mente alinhada à mente dele. E aí, negar nós mesmos é o primeiro passo, né? Viver a vontade de Deus. Quando a gente nega a nós mesmos e segue a Jesus, a gente não anda só. Então, a solução para que a gente não se submeta ao jugo de escravidão novamente é não viver sozinho. É viver alinhado com Deus. É viver seguindo a Jesus, os passos de Jesus, né? Sendo cristão, que são pequenos Cristo, né? Parecido com ele, alinhado a ele, olhando na visão dele, se posicionando conforme a vontade, os princípios e valores que estão na tua palavra, né? Então, para finalizar, a gente precisa negar nós mesmos e mudança de mentalidade. Está atrelado Lucas 9:23, mais Romanos 12:2. Esses dois versículos atrelados um ao outro, a gente vai ter uma nova mentalidade por meio da leitura da palavra, por meio do relacionamento com Deus, e a gente vai negar a nós mesmos, dia após dia. E a gente não vai andar só, e a gente vai viver os propósitos de Deus nessa vida, nessa terra, sabendo da responsabilidade que toda bênção vem em um propósito no reino embutido, para que a gente desenvolva, para que a gente possa ser abençoado não somente, mas abençoar o nosso próximo, por meio das nossas decisões, tá bom? Então, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ministrou muito ao meu coração, e que nessa semana, né, como o Cris disse, que é uma pausa para um novo alimento, e que você possa meditar nessa palavra em Romanos 12:2, e também que a gente possa ver o que ocorreu em Gálatas, para que a gente... É um exemplo a não ser seguido, né? Gálatas, deixa eu ver aqui, Gálatas 5, do 1 ao 6, é um exemplo a não ser seguido, né? Que foi repreendido a ação do povo de Gálatas por Paulo. Ele repreendeu e reorientou as pessoas. Então, para que a gente possa viver o propósito de Deus, que nessa semana a gente possa buscar mais a Deus, que a gente possa se submeter mais a Deus pela graça do Senhor. E é isso. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui comigo, aqui junto, ouvindo a palavra, e que todos possam ter uma noite abençoada. Obrigada a todos. Cheiro. Cris, Tô aqui. é com você, minha querida. Consegue sair? No chivinho. Como é que sai? No chivinho, né? No chivinho, né? Amém! Louvado seja Deus. Como é bom, né, gente? Uma palavra dessa, abençoada, um chacoalhar de Deus ao longo da semana. E como ela disse, é como eu sempre falo, é uma pausa da correria, das demandas, e dizer, opa, tô aqui, Senhor, e ouvir. Então, Adriana, muito obrigado por se permitir ser um instrumento de Deus e trazer essa palavra que com certeza edificou a vida de muita gente que está aqui, e que você continue sendo instrumento de Deus, certo? Um instrumento ativo para o reino de Deus. Amém? Gente, domingo nós temos culto. Nosso culto será às 15h30 no Espaço Convivial Work. E que você possa levar um visitante, que você possa estar evangelizando ao longo da semana. Nosso evangelismo já vai começar com tudo. Nós precisamos de você como igreja, nós precisamos das suas mãos, dos seus pés, para que a gente possa expandir esse reino de Deus, hein? Para chacoalhar essa Aracaju. É pequena. Oi, Aracaju é pequena.
A nossa igreja é pequena, mas a gente chacoalha, viu? A gente balança. Então, vamos para ativa. Então, em breve estarei disponibilizando o nosso calendário do evangelismo, que a gente faz todo mês direitinho, bonitinho. Amém? Mas enquanto isso, Cris, qual a minha postura? Nós evangelizamos aqueles que estão perto, né? Cuidando, amando. Amar também é uma forma de evangelizar, certo? Principalmente aqueles que estão em casa. E convide pessoas. Não dá para não levar pessoas sem convidar. Então, faça o convite. Ó, nossa igreja tem um culto no domingo. Você quer ir? É assim. Não tem segredo. Evangelizar não tem segredo. Você vai repartir, você vai aplicar aquilo que tem de você. Então, você chega para a pessoa e diz: olha, amiga, domingo tem um culto abençoado na minha igreja. Tu não quer ir, não? Ah, não quero ir, não. Tenho tanta coisa. Ô, amiga, tu faz tanta coisa. Você já diz logo assim. Tu faz tanta coisa. É uma pausa para ouvir Deus. A gente tá começando o ano. Então, vamos lá com os nossos argumentos e lotar aquela igreja, porque mais o Senhor quer fazer, como nós já ouvimos, nós vemos, e nós precisamos aplicar aquilo que alguém já aplicou na nossa vida. Amém? Então, esse é o meu incentivo para você. Domingo nós nos vemos às 15h30 no Espaço Convocal Bairro São José. Vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar com oração, como de costume, em gratidão ao Senhor. E orar pela vida da Adriana, que hoje esteve disponível para pregar essa mensagem poderosa. Amém? Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem usado a vida de Adriana para falar conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deu essa mensagem a ela, o Senhor colocou tudo isso no coração dela e edificou os nossos corações. Que o Senhor está nos alertando, está nos atentando a momentos de decisão, a cuidados com as nossas fraquezas. Obrigada, Senhor, porque no início do ano o Senhor já está falando conosco por meio da palavra de Deus. Pai, obrigada. Nós pedimos uma bênção sobre a vida de Adriana, que ela avance nesse ano, que ela avance ainda mais espiritualmente, que ela alcance novos níveis e que ela conheça ainda mais do Senhor e que ela esteja ainda mais ativa para o teu reino, Senhor, assim como ela já é. Nós te agradecemos por essa bênção de ter ela, Senhor, na nossa vida. Muito obrigada, Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de descanso, seja uma noite, Pai, que nós possamos estar descansados no Senhor para poder suportar, Senhor, ou até mesmo viver, né, o próximo dia ao longo dessa semana. Desde já eu te agradeço por esse culto abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gente, uma noite de paz para você e sua família, certo? Que a paz esteja sobre o seu lar, que a paz reine sobre você. Amém. A paz que excede o entendimento. Então, partiu um sono do justo, abençoado para a sua vida. Deus te abençoe. Amém? Tchau, tchau.